Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 13 de janeiro de 1404, a Lei dos Multiplicadores foi aprovada pelo Parlamento inglês. À primeira vista, pode pensar que é uma lei da matemática, mas não tem nada a ver com isso. Esta lei contra os multiplicadores foi sancionada pelo rei Henrique IV e basicamente dizia que dali em diante nenhum alquimista poderia usar o seu conhecimento para multiplicar ouro ou prata, ou usar o seu ofício para qualquer ato semelhante, porque temia-se que se algum alquimista tivesse sucesso, isso levaria o Estado à ruína. A alquimia, se bem se lembra, foi uma precursora da química moderna. E durante séculos persistiu a ideia de que os alquimistas podiam mesmo transformar metais comuns, ou outra coisa qualquer que estivesse à mão, em metais preciosos, principalmente ouro. Hoje sabemos que isso é impossível, exceto, possivelmente, quando grandes estrelas explodem, mas não era o caso em 1404. E não foram poucos os que trabalharam longa e arduamente para atingirem este objetivo. Portanto, a lei não foi aprovada para impedir que as pessoas desperdiçassem o seu tempo em algo que poderia nunca funcionar, mas sim por medo de que realmente a tal multiplicação pudesse mesmo funcionar. Ora, a última coisa que um rei medieval queria era que alguém ficasse tão ou mais rico do que ele e que pudesse perturbar a ordem económica ou que pudesse mesmo ocupar o seu lugar. Ainda assim, havia uma brecha na lei que permitia que os aspirantes alquimistas pudessem obter uma licença para tentarem a sua sorte. Mas a licença era tão cara que não há registro de nenhum pedido. A lei contra os multiplicadores só foi revogada quase 3 séculos depois, em parte devido aos esforços de Robert Boyle, um dos pais da química moderna, que, surpreendentemente, ou talvez não, também era um alquimista habilidoso. Afinal, tudo tem de ter um princípio. E esta história dos alquimistas e da pedra filosofal, apesar de não ter qualquer fundamento científico, foi o princípio das experiências em laboratório. Na verdade, os alquimistas ocidentais acreditavam que a pedra filosofal poderia transformar metais comuns em metais preciosos, ou acreditavam que poderiam criar um elixir da vida, que, se não garantisse a imortalidade, poderia pelo menos curar algumas doenças. Foi essa procura de respostas que, a partir da Idade Média e até ao fim do século XVII, levou a que fossem examinadas numerosas substâncias nos laboratórios dos alquimistas. E o estudo dessas reações químicas, ou interações entre numerosas substâncias, aumentou o conhecimento e levou ao desenvolvimento da metodologia, da química ou das ciências farmacêuticas. Em suma, os alquimistas nunca descobriram como transformar ferro em ouro, mas abriram portas a todo um universo de conhecimento muito, mas muito mais valioso.